fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? E olha, voltando aqui com a doutora Camila, eu queria saber o seguinte, né? Os pais, a família, como essas pessoas elas podem ajudar os filhos? Colocando na terapia, hoje em dia tem muitas facilidades também, né? Hoje em dia tem terapia gratuita, né? Porque tem que ter um diagnóstico, como você falou, de vários, né? Várias pessoas, né? Um auxílio multidisciplinar, né? De profissionais da área, né? Um psicólogo, psicopedagogo, um TO, uma fono, todo mundo junto para poder fechar o diagnóstico, não é isso? Isso. A gente sabe que o diagnóstico, o tratamento é multidisciplinar. A gente não vai ter uma medicação única para tratar autismo. Isso não existe. O autismo, o transtorno do espectro autista, que a gente chama de TEA, ele não tem um tratamento medicamentoso para curar. Não existe isso. Então, se você dissesse assim, ó Camila, tem alguma medicação, algum remedinho que a gente possa dar para dar uma melhorada? Para melhorar, sim. Então, a gente entra com medicações hoje para melhorar a sintomatologia das crianças. Então, tem muita criança que tem muita irritabilidade, alteração de humor, elas se autoagridem, né? São agressivas, quando muda, principalmente mudança de rotina, ou quando as coisas não saem como planejado por elas. Então, por exemplo, uma criança que acorda, toma café e toma banho. Essa é a rotina delas. Elas têm rotinas inflexíveis. Se a gente mudar a rotina dela, a criança acorda, eu dou banho e depois toma café, é o suficiente para ela entrar dentro de uma crise, né, de agressividade, de autoagressão, e aí a gente vai dar a medicação no intuito apenas de amenizar sintomas. Mas hoje, se algum médico disser que tem tratamento, cura, não. E aí a gente vai também se valer principalmente das terapias auxiliares, né? Hoje tem um método científico chamado ABA, que é um método de fazer com que essas crianças peguem as deficiências dela, o que mais compromete comportamento, linguagem, e vai trabalhar em cima disso. Então, quem pode fazer o ABA? Qualquer profissional da saúde, pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser o fisioterapeuta, a fono, porque eles têm uma abordagem para diferenciada, para identificar qual é o sintoma ou comportamento que está ali desviado do padrão, e a gente tentar colocar essa criança, ensinar, né, e ter um acolhimento com essa criança. Então, muitas vezes são crianças, a gente tem um dado alarmante, né, que de 75% a 80% dessas crianças vão ter também deficiência intelectual. E desses 80%, 50% vai ter uma deficiência intelectual moderada a grave. Então, isso são crianças que não vão desenvolver escrita, leitura. A gente não pode generalizar, né? A gente vai pegar os números. Tem crianças que são super inteligentes, que eles vão focar em determinado assunto, ou tecnologia, ou informática, ou matemática, e eles vão super desenvolver. Mas isso a gente não pode dizer que vai ser o comum, isso aí vai ser uma exceção. Tem crianças que falam vários idiomas, né? Mas continua tendo uma restrição social, continua tendo uma dificuldade na linguagem, principalmente expressiva, né, dela se comunicar com o outro. Tem a linguagem receptiva também. Eles não conseguem, por exemplo, muitos não conseguem identificar nossa face. Então a gente não sabe se ela tá ela não sabe identificar se eu estou com raiva, se eu estou com nojo, se eu estou com medo. Então a empatia dessas crianças é prejudicada também. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, né, de uma pessoa com 25 anos, ó, doutora, como saber se eu tenho autismo? Com 25 anos, é a Carol, lá de Intermares. Obrigada, Carol. Tá se surgindo muito esse assunto, né, dos adultos. Né? Se descobrirem, gente, porque assim, às vezes o filho tem, aí o adulto começa a se questionar, peraí, se meu filho tem isso, isso e isso, eu vou me perceber, aí começa a se perceber, sim, eita, eu tenho isso, eu também tenho isso, será que eu sou? Né? E assim ele vai começando a se descobrir. Exato. E assim, como eu comecei falando, é uma doença do neurodesenvolvimento. Então, até os 18 anos a gente fecha esse neurodesenvolvimento, e esse diagnóstico, entenda, os sintomas eles têm que ser dados antes. Provavelmente esse transtorno, a gente começa a perceber nos 3 anos, mas
há 25 anos atrás, quem falava de autismo? Ninguém sabia nem o que era autismo, né? Então, são Esse pessoas... menino tem problema, esse menino tem não sei o quê. Não, esse menino é muito hiperativo, que hoje em dia é TDAH. Exato. Então, Né? Hoje são em dia já crianças tem que foram nome. passando, né, com verdade. dificuldades na infância, adolescentes que foram passando com dificuldades, chegaram na idade adulta e agora que o tema está vindo à tona, é como você disse, ela começa a perceber que eu estou me encaixando. Porém, ela não pode ter percebido aos 24, não, começou aqui, antes dos 23 era tudo normal e 24 agora eu tenho isso. Isso não é autismo. Então a gente vai ter que voltar lá na história dessa criança, desse adulto e lá ver como é que foi a primeira infância dele, para a gente saber se realmente teve alguma fragilidade nesses 3 tópicos que eu disse, para a gente conseguir dar o diagnóstico. Maravilha. Bora lá, solta o áudio aí, Dudinha, tem uma pessoa mandando áudio pra gente. Bora lá, Gabriel. Fica batendo as mãozinhas, balançando a cabeça. Aí eu queria saber se isso é um diagnóstico de autismo. Eu sou de Daiana, aqui do Jardim Veneza. Bom, Sim, esse bater flap, de mãos né? é o flapping. Flap, E né? ele falou de movimentos estereotipados. Mas o movimento estereotipado apenas dá diagnóstico? Não. Balança Eu tenho que ver nessa criança, a gente vê como um todo, né? Então, assim, como é que é a interação dela com outras pessoas? Ah, mas em casa ela é ótima, na escola não. Opa, provavelmente não, porque ela tem todo uma déficit de comunicação e de interação. São aquelas crianças que são mais retraídas ou quando ela vai falar, ela não forma tantas frases, ela não consegue iniciar, continuar e terminar uma conversação. Elas têm dificuldade de se expressar. Então, só o movimento estereotipado, eu não consigo dar diagnóstico. Então, muitas vezes o pai tem que observar mais amplamente como é que está a comunicação. Ela consegue falar fluentemente? É uma linguagem verbal? É uma linguagem não verbal? Ela só se comunica por gestos? Ela consegue fazer toda a fala? Ela olha nos olhos, tudo isso. ela fica só no seu mundo, né? Então, assim, a gente tem que, não pode pegar só a questão da seletividade alimentar. Muitos chegam e dizem assim, não, ela só quer comer isso. Talvez, até para um bebê, quando a gente diz, a mãe diz assim, ela não gostou de determinada fruta. Tá começando o paladar ali daquela criança. Então, a gente tem que estimular mais. Estimular, dar, oferecer, porque senão não vai querer, não. Exato. O meu menino, ele tinha assim, um problema de comer sério. Ele não gosta de comer algumas coisas, tudo bem, né? Claro que nem a gente, né, adulta, às vezes a gente gosta de comer tudo, né? Mas, se você não tenta, oferece, experimenta, você precisa comer. Como é que você vai dizer que não gosta de uma coisa se você não come? Exato. Às vezes ele come, e aí você vai conversando, e vai assistindo alguma coisa, vai interagindo com ele, ele vai comer bem certinho. Agora, comer por obrigação às vezes, né? Às vezes também a criança não está com fome. Deixa estar com fome para você ver se não vai comer. Come até o prato, viu? E assim vai. Mas assim, tem criança que realmente ela não come, mas é porque às vezes os pais também não oferecem. Isso. Porque tu só gosta de comer isso. Mas você já ofereceu? Você já tentou? Homem tenta de todas as formas. Tenta uma vez, tenta duas, até conseguir. No transtorno, a gente vê uma questão de sensibilidade, né? Sim, então, assim, às vezes ele não quer comer um alimento sólido, ele quer comer só pastoso. Então, ele quer comer só líquido, né? Então, isso vai fazer a gente diferenciar. Mais uma vez, eu não posso pegar só um sintoma e dar o diagnóstico. Exatamente. O diagnóstico é formado por pilares que a gente tem que observar. Muitas vezes é difícil só na consulta e a gente vai ter que ter a ajuda de outros profissionais para a gente conseguir dar esse diagnóstico. É porque só o flap, né, não quer dizer que, às vezes é uma estereotipia. Que né? pode acontecer no transtorno, sim, pode. Esse flap, esse Isso, balançar das claro. mãos. Tem gente que fica lá, ó, se balançando assim, tem gente que fica fazendo assim, tem gente que bate palma compulsivamente, fica rodando. Então tem que perceber, né, não só isso, mas veja outras coisas, né? Às vezes a criança não interage com outras crianças, não brinca, fica isolada, sei lá, enfileira brinquedos, né, doutora? Enfileira brinquedos, tem gente que só brinca, né, enfileirando tudo. Eles gostam tudo. muito do movimento de giro também, de Exatamente. bola. Então, às vezes, o que é que eles fazem? Eles pegam o carrinho para brincar só com a roda. Ou se não, sei lá, a gente arruma tudo, daqui a pouco bagunça tudo de novo, aí vai arrumar tudo de novo. E assim tem que ir percebendo várias coisas, né? Ou não interage, não fala, né, direito ainda. Então tem que ter um fechamento, realmente, né, mais de uma coisa para poder você diagnosticar que realmente está com um transtorno, né? Tem gente que anda de ponta de pé, aí já você vai percebendo uma coisa aqui, outra ali, para poder você chegar e dizer, não, eu acho que meu filho, minha filha tem alguma coisa aí errada.
e levar o mais rápido possível, né? Quanto mais rápido, melhor o diagnóstico, porque aí você vai começar a tratar. E pode ser que mais à frente tenha os tratamentos hoje em dia estão bem avançados. Não, eu tive E tem uma criança melhora, já né? que chegou não verbal, chegou Sim. sem verbalizar nenhuma palavra e com as terapias, né, associadas, não só à psiquiatria, mas a gente teve o apoio da psicopedagogia, da fono, da psicóloga, com a terapia, com o método incentivo ABA, e a gente conseguiu colocar essa criança Exatamente. verbal, ela conseguir se comunicar melhor, ela começar a fazer os pedidos, né? Porque ela só apontava, então só levava, né? Para o que ela queria. Então ela começou a pedir, ela começou a formar frases. É isso que a gente quer. E a gente tem que ver também, Marília, que são crianças que muitas vezes elas vão ter dificuldade nas habilidades sociais, práticas e são crianças que não conseguem, por exemplo, não sabem tomar banho, não sabem escovar os dentes, não sabem levar a colher à boca, são crianças que não sabem se higienizar, não sabem calçar um sapato. Então, isso também faz parte do diagnóstico, a gente observar isso aí também. Exatamente. Porque vai estar dentro dos níveis de suporte que a gente falou. Tem que deixar o filho fazer, viu, gente? Ah, eu quero tomar banho só, deixa ele tomar banho. Mas ele vai estragar o shampoo, não tem nada não. Se Primeiro você a não gente tem que deixar- observar. Se você não deixar tomar banho só, fazer as coisas só, ele nunca vai fazer. Ele tem que aprender a se virar sozinho, a escovar o dente, né, a tomar o seu banho, a se vestir, né, isso aí é importante. Agora todo mundo tem que ir ajudando, né? O menino, mãe, quero água, toma. Né? Exato. Vai pegar. Prejudica até a Então, linguagem, assim, né? Porque se ele exatamente. já aponta e a gente já dá, Já dá. como é que a gente vai estimular ele a falar água? Né? nunca vai. Ou então uma frase, eu quero água. Exatamente. Bora lá, tem outra pergunta aqui. Coloca a Dudinha aqui na tela, por favor. Tem uma filha com sensibilidade ao barulho, sempre andou de ponta de pé e não gosta de abraçar. E tem mania de organizar por cor e sempre tem mudança de humor. Ela deve ter, com certeza, eu acho que aí já se a gente- caracteriza várias coisas. Né? se a gente- Barulho, anda de ponta de pé, não gosta de abraço. É isso. Gosta de organizar por cores. Se a gente pegar aqui a Tem questão mudança de da. humor, tem muita Se a gente pegar coisa. aqui a questão da interação, ela não gosta de abraçar. Pode voltar a pergunta? Volta aqui, por favor. Ela não Dudinha. gosta de abraçar e tem a questão da mudança de humor também, tá? Que é a interação social e de comunicação também. Às vezes o não frustra muito, eles embaixo o limiar a frustração. Se a gente pegar a questão da sensibilidade, Do ela tem uma barulho. hipersensibilidade ao barulho, Andando de ela ponta tem de uma pé. hipersensibilidade sensorial também, porque ela não consegue apoiar todo o pé no chão, porque algo incomoda no chão, então ela usa só o necessário para conseguir se locomover. E a questão do comportamento A organização repetitivo, né? também, né? De sempre E organizar para o corpo. cores E tal. Só por isso dá para fechar? Não, eu tenho que olhar a Tem que criança. ver a pessoa, né? Até saber se ela foi estimulada. Por quê? Às vezes a mãe dá tudo. Então, provavelmente aqui a gente se enquadrou nos 3, mas o médico, ele tem que olhar e muitas vezes a criança gente vai direitinho. ter que pegar um relatório da escola, a gente vai ter que pegar relatório de outros profissionais para dar o diagnóstico. Às vezes, vendo só uma criança, nível 3, a gente já consegue bater o olho e dar um diagnóstico. Sim, tem muitas características, né, de uma pessoa que tem espectro autista. A gente sabe que tem várias características aí. Claro que o diagnóstico completo quem tem que fechar é o médico, né? E aí é o eu vou mais adiante, um especialista. Hoje, infelizmente, a gente tem médicos se intitulando psiquiatras, se intitulando pediatras, se intitulando, Neuropediatra, exato, sem ter a qualificação de especialista. E aí a gente coloca uma fragilidade nessa criança, porque muitos estão tomando, eu faço perícia, então a gente tem muitos laudos hoje que não correspondem com o que a criança tem. Então, na hora de fechar um diagnóstico, é muita responsabilidade. Porque, Marília, eu não vou afetar só a vida da criança. Eu vou ter que afetar a vida de todo mundo que convive naquela casa. Exatamente. O método ABA, ele vai exigir de 20, 30, 40 horas semanais de estímulo nessa criança. Então, provavelmente, eu vou ter que ter algum familiar dentro de casa para acompanhar essa criança. Então, na hora que eu bater um diagnóstico, fechar um diagnóstico, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou fazendo. Exatamente. E hoje em dia, minha gente, essa clínica tem clínica particular e não é barato, o tratamento é caro. Claro que tem também as clínicas que estão oferecendo, é gratuito, tem lugares gratuitos também. Mas eu creio que é muita gente, a fila de espera também tem muito, né? Para pouco profissional, hoje em dia nem tem tanto profissional assim, que está chegando muita gente. Aí eu vejo assim relatos de clínicas que dizem, gente, a gente precisa de mais profissional.
né, na clínica para dar conta, né? Porque o número de crianças está crescendo cada vez mais. O número está Então, crescendo hoje. É Pelo verdade. SUS, a gente tem a FUNAD, né? A Tem FUNAD, ele FUNAD. presta esse apoio, como também nos municípios a gente vai ter os centros de reabilitação, né? Contando com esses profissionais. Mas a certeza do diagnóstico, até para chegar lá, é muito importante, porque senão a gente cresce a fila e realmente quem precisa daquele suporte, aquele tipo de suporte não está conseguindo chegar. Uma criança que pode ter algum desses sintomas, mas não fechou, a gente também tem que investigar para dar um diagnóstico a ela, né? Ou então estimular. Às vezes é uma falta de estímulo que essa criança tem. E outras pessoa realmente... pode ter TDAH e autismo? Os Pode, dois? eles são comórbidos muitas vezes. Então, pode acontecer do TEA ter também associado um TDAH. Por isso é tão Maravilha. importante estar atentado aos sintomas. É verdade. Camila, muito obrigada por você ter vindo participar do nosso programa. Foi ótimo aqui o nosso papo. Né? É sempre bom levar esse assunto, né, para as pessoas em casa, porque tem gente que às vezes fica meio perdido, sem saber o que fazer. Às vezes tem gente que acha que é bobagem, que é uma besteira, que não... Não, isso aí é uma besteira, sim, é uma bobagem. Não é. Né? O bom é você realmente, né, se conscientizar, levar o mais rápido possível. Não tenha vergonha, né? Porque assim, tem gente que tem vergonha, não quer dizer que o filho tem isso ou aquilo, né? E às vezes não trata corretamente, não quer tratar. E a gente tem a puericultura que vai até os 2 anos, então o médico que acompanha essa criança, ele tem a obrigação de observar isso e detectando, já encaminhar para o especialista. Exatamente. Então a mãe e os pais têm que estar atentos a isso e além dessas consultas periódicas com pediatras, para já acender um alerta e mandar para a gente. É verdade. Maravilha, obrigada, viu? Agradeço a participação mais uma vez, estou disponível sempre que precisar, para a gente debater temas tão importantes na psiquiatria, que a gente precisa ainda desbravar muito, né, Maria? Tem muitos temas, viu, Camila? Tem muitos temas aí para conversar ainda, viu? Mas olha, vem cá.